Você já deve ter visto as cenas de fervor religioso que ocorrem em igrejas católicas e templos evangélicos. Mas estas cenas que você vai ver agora são raras. Evangélicos e católicos rezam em línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas? Aos olhos da fé, essa estranha oração tem um sentido e tem uma história que vem de 2000 anos atrás. É o que você vai ver a partir de agora, neste novo episódio da série Êxtase, Ritos Sagrados. São Paulo, Igreja de Nossa Senhora do Brasil. As orações diante do altar-mor preparam os devotos para o que vem a seguir. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Esse tipo de exaltação na fala permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. É uma linguagem que não tem tradução, ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula, não se trata de uma linguagem identificável, não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em línguas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Betesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica, mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando com Deus numa língua que para ele é mistério. Ela é um fenômeno de transbordamento, que nós dizemos que é ultrapassar a barreira da linguagem. Eu sinto que é a manifestação do poder de Deus. Mas qual é o fundamento desta prática religiosa? Conta a Bíblia que antes de subir ao céu, Jesus Cristo prometeu enviar a seus apóstolos o Espírito Santo. Na celebração de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, inclusive a Virgem Maria, na forma de línguas de fogo. Então ocorreu o fenômeno das línguas. Os apóstolos falavam em sua própria língua, provavelmente o aramaico, e ainda assim, muitas testemunhas que não conheciam o aramaico, porque eram de outras regiões, entendiam o que os apóstolos diziam. No Pentecostes houve aquela efusão grande do Espírito Santo, então é interessante que o primeiro fenômeno é que os apóstolos falavam e todos entendiam. Depois houve muitas vezes esse fenômeno de glossolalia, de falar em línguas diferentes. Aquele fenômeno que se deu no dia de Pentecostes não ficou restrito ao dia de Pentecostes. Essa promessa
iria se repetir em outras ocasiões. Quando você está muito feliz com algo que acontece, você começa a cantarolar muito mais usando sons do que palavras. Você é precioso para Deus, eu sou precioso para Deus. O pastor Ricardo cita uma frase do apóstolo Paulo. As línguas estranhas são os gemidos inexprimíveis do Espírito que em mim ora ao Pai. Um pastor evangélico americano, negro, quase cego, inaugurou a era moderna do movimento pentecostal. Seu nome, William Seymour. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos, com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas. Êxtase espiritual dentro de um templo numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas. Mais recentemente, nos anos 60, também na Igreja Católica. No momento que nós estamos orando em língua, é o próprio Espírito que vem e nos conduz a esse momento de oração. É uma experiência com Deus. Toda essa experiência que vivemos, ela tem como fruto e consequência uma paz interior muito grande. As pessoas da minha família começaram a dizer: não, você enlouqueceu, isso aí é coisa da sua cabeça, você criou isso. Mas eu tinha dentro de mim uma consciência muito clara. Algo de extraordinário estava acontecendo comigo. Eu estou louvando a Deus, na verdade, com o meu falar em línguas. Louvado seja teu nome, Senhor. O êxtase, que nós entendemos como êxtase, é esse momento em que as minhas emoções ficam tocadas pela presença e pelo contato com o sobrenatural e com um Deus que nós acreditamos que é vivo e verdadeiro. O que é certo é que nós estamos num ambiente de fé, pedindo por isso, e Deus realiza, e Deus é glorificado.